Dando continuidade, queridos, à nossa série no livro de Hebreus, da carta de Hebreus. Hoje nós vamos tratar todo o capítulo 12. Então, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. O título dessa pregação é Jesus, o autor e consumador da fé. Então, nós vamos lendo versículo por versículo e vamos aprendendo com a palavra de Deus o que Deus quer falar com a gente nessa noite. Amém? Diz assim o texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. É interessante quando a gente lê uma carta tão recente na história da igreja. Não é uma carta escrita no tempo de hoje, né? Onde eu poderia, de repente, estar escrevendo uma carta para essa igreja e falando, motivando vocês a perseverarem na fé, a perseverarem no Evangelho, a perseverarem crendo em Cristo, a perseverarem na comunhão, a perseverarem crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não é um livro ultrapassado, mas que ele continua sendo um livro atual, que continua falando ao coração do homem e continua expressando o caráter de Deus, que não muda. O mesmo Deus de Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Jeremias, Isaías, o mesmo Deus dos 12 apóstolos, da igreja que se inicia e até os tempos de hoje continua sendo o mesmo Deus. E é interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Porque já havia, mesmo naquele primeiro momento, a igreja era ainda bebê na sua história, e a gente já percebe que havia uma preocupação dos apóstolos e dos discípulos com relação à perseverança, com relação àqueles que criam em Jesus deveriam permanecer crendo, deveriam permanecer perseverando na sua fé. E aí eu penso, poxa vida, cara, os caras ainda, o cheiro do sangue de Jesus na cruz ainda estava no ar, e já precisava se falar sobre isso, sobre perseverança, sobre permanecer crendo, sobre não duvidar. A gente esteve falando domingo passado sobre Hebreus 11, o significado da palavra fé, que nada mais é do que confiança, do que confiar a tua vida naquela mensagem, confiar a tua vida na verdade, né? Que isto contradiz todos os conceitos que muitas vezes se tem sobre a fé, que acham que a fé cristã é uma tolice, algum tipo de salto no escuro, e que eu estava demonstrando para vocês que não é isso, que em nenhum lugar da Bíblia a fé é tratada dessa maneira. Do contrário, a gente vê justamente quando o texto começa falando, como já tratou do capítulo 11, ele inicia o capítulo 12 falando, olha, uma vez que vocês têm essa nuvem de testemunhas, quem é essa nuvem de testemunhas? São todas as testemunhas do capítulo 11, onde ele vai apontar lá, desde Abraão, Moisés, ele vai apontar um por um, desde Abel, a fé desses homens que confiaram em Deus, tiveram suas vidas, a sua confiança em Deus, e eles caminharam, a sua conduta condizia com aquilo que eles criam, e eles alcançaram testemunho, eles foram testemunhas de que Deus é real, e por Deus ser real, de fato, a vida deles demonstravam esse testemunho da realidade de Deus na vida deles. Então, eles podiam experimentar Deus na vida porque eles confiavam em Deus. Então, quando Deus disse para Abraão, saia, obedeça e vá para lá, Abraão podia ter dado as costas dizendo, dito, não irei.
E dele, provavelmente, não teria acontecido absolutamente nada. E a gente vê que quando Abraão obedece a Deus, ele vai na direção da vontade de Deus, um homem que era um homem idoso já, e casado com uma mulher que era estéril, não podia mais ter filhos devido à sua idade, e a gente vê desse casal Deus fazer uma grande nação que existe até os dias de hoje, que é Israel. E dele descende Jesus, que é o nosso Salvador. Então a gente vê o desenrolar de toda uma história que começa por uma obediência. Então isso se transforma num testemunho. Então o autor está falando assim: olha, vocês têm essa nuvem de testemunhas como evidência da confiança em Deus e do resultado da confiança em Deus. E o mais engraçado, ou melhor, trágico nessa história do capítulo 11, é que você vê que a confiança em Deus não necessariamente resultava numa vida fácil, numa vida cheia de bênçãos, numa vida feliz dentro daquilo que o mundo determina ou daquilo que o mundo classifica como felicidade. Daí, do contrário, ele vai dar alguns exemplos e testemunhos de pessoas que foram cerradas ao meio pelo simples fato de crer, pelo simples fato de obedecer a Deus. Outros foram apedrejados, outros foram mortos, outros foram perseguidos, alguns morreram na pobreza, e todos eles com os olhos na promessa, sem terem visto em vida essa promessa se cumprindo em suas vidas. Então, isso é o que o capítulo 11 descreve para nós. E aí vem o capítulo 12 e vai usar, então, todas essas testemunhas. Ou seja, o autor está dizendo assim: olha, não tem desculpa para a vida de vocês não crerem. Ah, Deus, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. Então, olha lá a lista do capítulo 11, tem um monte de gente ali que passou por coisas infinitamente piores do que vocês. Ah, Deus, eu estou passando por um luto. Olhe para o capítulo 11. O capítulo 11 está falando de luto. Para o martírio, para a pobreza, para a perseguição. Fala também da conquista, fala das bênçãos, daquilo que é fruto da fé. Mas nem sempre o fruto da fé, necessariamente nessa vida, vai ser algo que resulte numa coisa fofinha, bonitinha, colorida, felicidade ou coisas nesse aspecto. Então, não somente a leitura bíblica, mas toda a história da fé cristã está repleta de testemunhos de pessoas que passaram, que viram, que testemunharam a realidade de Deus, porém também experimentaram junto a essa realidade coisas trágicas. Ou seja, ninguém está isento disso, de passar pela tragédia. Outros a gente olha e vê colhendo coisas maravilhosas, e outros a gente vê que parece que Deus, sei lá, não tem olhos para essa pessoa. Mas, biblicamente falando, o autor descreve, então, que existe essas coisas, muitas vezes, contraditórias dentro da fé, e que, portanto, somos indesculpáveis para descrer em Deus. E aí o texto fala, o autor fala assim: livre-se daquilo que atrapalha a tua fé. Então, quando eu olho para a minha vida, eu tenho que ser honesto, sentar, colocar num papel, olhar para a minha vida, o que está atrapalhando a minha fé, o meu ministério, o meu chamado, a minha vida com esse Deus, que é esse Deus que eu tenho que amar sobre todas as coisas, colocar em primeiro lugar na minha vida, acima de qualquer relação na minha existência, acima da relação com a minha esposa, com meu filho, com qualquer um de vocês. Em que pé que está essa relação minha com Deus? E o que está atrapalhando essa relação com Deus? É a preguiça? É a procrastinação? É algum pecado? O que acontece na minha vida que me atrapalha, que me impede essa confiança em Deus? Quando eu falo confiança, porque fé é confiança. O que está atrapalhando a minha relação com Deus? Então, essa palavra atrapalha, aquilo que te atrapalha, no grego é onkos. Ela, literalmente, ela significa carga, peso, estorvo, aquilo que te traz peso. O que é isso que está sobre mim, sobre a tua vida, que Deus quer arrancar de você, mas a gente quer arrancar por nós mesmos. Deus está lá
com a sua força para arrancar das nossas vidas essa carga, e a gente insiste em carregar essa carga. Insiste em ficar carregando esse peso, essa coisa que atrapalha a nossa vida nessa relação com Deus. Então, o autor está chamando a igreja para isso. Fala assim, olha, igreja, vocês precisam olhar para a vida de vocês e ver o que está acontecendo, o que é o tropeço, afinal, que está impedindo o teu crescimento. E aí, ele fala uma coisa interessante, além dessa questão, ele fala que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, não somente esse peso, mas ele também vai direcionar e falar com relação ao pecado. Nós todos somos pecadores, sem dúvida nenhuma. Todos nós somos pessoas falhas que falham no seu dia a dia. Somos pessoas falhas. Somos pessoas que erram. Mas, acima de tudo, nós somos santos. Amém? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são santos. Não há nenhum problema teológico em você dizer, eu sou santo. Porque quando nós dizemos que nós somos santos, nós estamos fazendo uma afirmação bíblica de que nós somos santos em Cristo Jesus. Porque Ele nos santificou. E aquilo que foi santificado se torna santo. O fato de ser santo não nos isenta, obviamente, de cometer erros, de falharmos no nosso dia a dia. Então, quando envolve essa questão do pecado, por que o autor está trazendo a questão do pecado ao assunto? Porque qual seria o maior de todos os pecados, queridos? Qual é o maior de todos os pecados? Blasfêmia? Não amar a Deus? O maior de todos os pecados é não crer. Porque todos os pecados têm perdão? Tem. Certo? Todos os pecados que cometemos, nós podemos nos arrepender desse pecado, pedir perdão para Deus e sermos perdoados desse pecado. Agora, tem um pecado que não tem perdão, que é não crer em Deus. Ou tem? Vocês acham que as pessoas que não creram em Deus e morreram vão ser perdoadas? Então, vamos mudar a doutrina dessa igreja e nos tornarmos universalistas. Porque o universalismo é isso. Ele crê que mesmo a pessoa não creia, ela lá no inferno vai ficar lá queimando durante um tempo no inferno, e depois de um período de tempo ela vai ser liberada. Depois que ela pagou esses pecados lá no inferno, ela vai ser liberada do inferno e conduzida até o céu. Isso é que o universalismo prega. Certo? Mas isso, mesmo que eu gostaria que isso fosse uma verdade, porque eu preferia que isso fosse uma verdade, porque vai que, né? Vai que não foi suficiente a nossa fé salvífica em Cristo Jesus. Vai que, de repente, esses caras estão certos e dependiam em algum momento de mim e de você. Vai que, em algum momento de loucura, a gente apostata na fé e decide viver a vida louca lá fora e, de repente, morremos nessa condição, né? Eu gostaria de ter uma segunda chance. Gostaria de estar lá no inferno queimando. Quer dizer, deixa eu mudar aqui. Eu gostaria que vocês estivessem lá no inferno queimando, né? E aí tivesse uma segunda chance. Você já pensou? Porque dentro da nossa perspectiva bíblica, o que acontece? Morreu, tem segunda chance? Não. Amém? Não tem. Então, eu tenho concepção de que se eu morrer e, porventura, acordar em chamas, né? Acordar em chamas, falei, cara, lascou. Por toda a eternidade eu estarei aqui e nunca mais sairei desse lugar. Então, eu gostaria que os universalistas estivessem certos. Falei, não, vou passar um tempo aqui, pegando um bronzeado, né? E depois vou para o céu. Mas, biblicamente falando, não existe nada que apoie essa ideia de que existe uma segunda chance depois da morte. A Bíblia é muito clara dizendo que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, e não a vida eterna, o juízo. Então, para aqueles que não estão em Cristo, obviamente. Então, o maior de todos os pecados é justamente não crer, não confiar em Deus. Mesmo em meio a qualquer coisa que seja, o autor está falando, olha, como você tem essa nuvem de testemunhas, tire tudo que está te atrapalhando nessa caminhada com Deus. E especialmente o pecado. E qual que é o maior dos pecados? A descrença. Não crer em Deus.
Eu acho muito engraçado, para não dizer trágico, quando alguns ateus respondem a pergunta: tá, mas me diga uma coisa, e se você estiver errado? E daí você estiver diante de Deus e você tem que prestar contas da tua vida para Deus. Então, o ateu, ele pensa que será suficiente ele simplesmente responder assim para Deus: você não me apresentou evidências suficientes, por isso que eu não criei. Aí, talvez a esperança dessa pessoa seja de que, de alguma forma, Deus vai olhar para ele e dizer assim: ah, não teve evidências? Ah, então não tem problema. Então pode vir para a eternidade. Mesmo que você passou a tua vida tentando convencer outros a não crer em Jesus, mesmo que você passou a vida inteira me negando como seu Criador, mesmo que você negou o propósito pelo qual você foi criado, qual que é o propósito que nós fomos criados? Nós fomos criados para nós mesmos? Não, nós fomos criados para Deus. Essa é a grande realidade da criação. Nós não fomos criados para viver para nós mesmos. Nós fomos criados para Deus, e ponto final. É o Criador que determinou que assim o fosse. Ele nos criou para um propósito. Quando alguém cria algo, projeta algo, um motor, qualquer coisa, um grampeador de roupa, ele projeta aquilo para um propósito. Ele pode até ser usado para outros propósitos, mas ele foi projetado com uma coisa em mente. Ele não foi projetado para outra coisa necessariamente. E o ser humano, assim também. Nós fomos criados para esse propósito. E é maravilhoso quando a gente vê a Deus. Eu estou na fé já há 34 anos. Não houve um dia na minha vida, nesses 34 anos, que eu me arrependi da decisão de Jesus. Amém? E vocês sabem da minha história, que eu já compartilhei a minha história com vocês. Muitos sabem de todas as coisas que nós passamos nesses 34 anos. Antes de servir essa igreja e depois de servir essa igreja. E vi o sofrimento de tanta gente já nesses 34 anos. Tantos e tantos que passaram por coisas terríveis na fé e permaneceram crendo. E vi pessoas que, às vezes, sabe, não passou por coisa nenhuma, no aspecto de ter alguma desculpa e simplesmente crer. Hoje eu vi uma coisa horrível. Eu vi uma menina que, não vou falar de onde que era, para não apontar as coisas, para não receber processo depois, mas, assim, sabe, agradecendo a Iemanjá em seu story. Falei, cara, nunca entendeu nada. Nunca entendeu absolutamente nada. Eu vi um vídeo no Instagram de uma professora na sala se propondo a ensinar os alunos, dizendo que existe uma mentira sendo falada acerca das religiões afros, que classificam os espíritos, por exemplo, que são servidos dentro das religiões afro, como demônios, que é assim que a Bíblia classifica. Não somente os espíritos envolvendo essas religiões, mas a Bíblia classifica como demônio todo e qualquer Deus fora do cristianismo. Paulo classifica. Então, não é o Pipe que classifica, é a Bíblia que classifica. É a Bíblia que assim o faz. Então, não é a religião cristã, é o apóstolo Paulo que assim fala. Que quando você oferece sacrifício para outros deuses, Paulo fala, é aos demônios que você está oferecendo. Porque a Bíblia fala que não existe nenhum outro Deus. Então, a Bíblia é pontual nesse aspecto. A Bíblia não está apresentando um tipo de cristianismo onde o nosso Deus, e Jesus especialmente, é somente mais um Deus entre milhões de outros deuses. E que a salvação é possível por outros caminhos que não é por meio de Jesus. Então, o cristianismo ele não afirma nada, quem afirma é Jesus. Então, o problema dessas pessoas não é comigo, não é com a fé cristã nesses 2000 anos de história. As pessoas precisam entender que o problema delas é justamente com aqueles vivem dizendo que é um cara legal. Entende? Que é isso que fala, Jesus é um cara legal e o que estraga é o fã-clube. Não, você não entendeu nada de Jesus, porque se você entendesse de Jesus, lesse as palavras dele, você ia entender perfeitamente que Jesus disse, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queria que o universalismo fosse verdadeiro. Gostaria que tivesse outras oportunidades, né? Porque vai que não dá certo aqui, a gente tem outras opções, né? Mas, biblicamente falando, não existe essas outras. Então, o que o autor está dizendo é: não desista. Continue correndo a corrida até a eternidade. E ele está falando isso para uma igreja que está começando. E quem dirá para mim e para você, que estamos separados há 2000 anos de história. E quantas pessoas você conheceu que estava com você lá no dia da sua conversão, também novo na fé, e hoje está longe de Cristo? Alguém conhece alguém assim? Conheço milhares. Milhares. Que estavam lá no começo, que choravam, que amavam a Jesus, que serviam a Jesus, e durante a caminhada da fé foram ficando pelo caminho. E aí, é correr de qualquer jeito? O apóstolo está propondo, melhor, o autor está propondo, é correr de qualquer jeito? Então, Jesus fala, o texto fala que Jesus é o autor e o consumador da fé. E aí eu acho interessante essa palavra autor. O que é um autor? O autor é o cara que originou aquilo ali. Então, quando você vai ler um livro, está lá, autor. O que significa isso? Foi quem escreveu aquilo ali. Certo? Se eu não escrevi aquele livro, eu posso colocar o meu nome como autor? Não, porque não foi eu que escrevi. Se não foi eu que escreveu, não posso ser o autor daquilo ali. Então o texto está falando que ele não somente é o autor, mas ele é aquele que consuma a fé. É aquele que torna a fé, de fato, a fé que é a fé genuína. Então, se existe um tipo de fé que é verdadeira, somente é aquela que nasce de Jesus. Porque ele é a origem da fé genuína, da fé bíblica. Então, qualquer outro tipo de fé, que não é a fé que procede de Jesus, ele não é o autor. Ele não é o consumador dessa fé. Então, se você e eu cremos, glórias a Deus, porque ele é o autor dessa fé, que está em mim e está em você. Ele é o consumador dela. Isso não é maravilhoso? Que não foi eu e nem você que inventamos isso? A minha fé e nem a tua fé, ela não é originada de nós mesmos? Ela vem de alguém que fez ela, gerou ela em mim e em você. Amém? Então, Jesus, ele não é nem o organizador da fé, ele não é aquele que fica assim, como alguns dizeres que tem por aí, que o Espírito Santo é um cavalheiro, então ele pede licença. Não. O Espírito Santo pula com os 2 pés no peito. Ele precisa te convencer do miserável homem, mulher, criança, ser que você e eu somos. Ele precisa nos convencer disso, pulando com os 2 pés no peito, injetando em nós luz, iluminação, para que a gente compreenda a miséria do nosso ser, e ao compreender a miséria do nosso ser, a gente se rende aos pés daquele que tem o poder para nos salvar. Porque um dos grandes problemas, talvez, da igreja hoje é não falar mais sobre pecado. Não falar mais que as pessoas precisam se arrepender do seu pecado. Então, as pessoas acham que vir para a igreja é só para ficar bem. Eu fui para a igreja, senti uns arrepios, e volta para casa mais leve. Acha que é isso que é cristianismo. Queridos, se eu for no show aí, sei lá, cuidado para o que eu vou falar aqui, do Legião Urbana, pronto, também posso sentir um arrepio lá no show também, qualquer show, você vai num show do mundo aí também, você tem as mesmas sensações, né? Eu comprei uma vez um DVD do Journey, que é uma banda de os caras falam banda de fazer bebê, né? É só música de amor. Eu comprei esse DVD, gente, eu fiquei em êxtase assistindo aquilo, né? Porque eu gosto da sonoridade disso. Então é isso. Então, cristianismo não é isso, não é você se sentir bem, não é sentir arrepio, não é isso.
É muito mais do que isso. Porque sentir arrepio por arrepio, você pode ir num show do U2, do Pink Floyd, sei lá, de quem quiser, e também vai sentir arrepio. Entendeu? Certo? Tem show gospel aí que eu vou, eu sinto outro tipo de arrepio. Fico literalmente endemoniado quando eu fico lá. Porque é um troço tão ruim que dá vontade de sair correndo. Então, mas é isso. Então, arrepio por arrepio não é isso que a fé define. E aí o texto vai falar algo muito poderoso, que tudo isso que aconteceu, ele suportou por amor a mim e a você. Aleluia. Aleluia. Então, ele não está chamando essas pessoas à perseverança por uma tolice. Ele está chamando a perseverança porque Jesus, que é aquele que nos chama, tudo que ele sofreu foi por amor a você e a mim. Então, quando as pessoas falam, agora eu vou adorar Iemanjá, eu fico, meu Deus do céu, essa pessoa está cuspindo, literalmente, na obra redentora de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, o amor dele demonstrado na cruz, a sua morte, toda aquela surra que ele levou, todas as chicotadas que ele sofreu no corpo dele, tudo aquilo ali foi em vão. Olhou para o amor dele e cuspiu, e agora vai adorar supostamente uma deusa do oceano, que não fez nada por ela, por essa pessoa. E aquele que foi na cruz, que sofreu, simplesmente a gente dá as costas e cospe na cara. Por isso que o autor fala, olha, se um dia você entendeu o que ele fez por você, e você deu as costas para ele, não existe mais possibilidade de algo para ser feito por você. Porque o máximo que Deus tinha para fazer por você já foi feito, que é a cruz. Se aquilo ali não valeu para nada, esqueça. Então vai abraçar o Satanás mesmo, que é o que resta. Então, ele suportou por amor a nós. E daí vem gente que, por causa de picuinhas na vida, por coisinhas tolas, bestas, abandona Jesus. Quantas vezes a gente foi tentado a abandonar a nossa fé por coisa pequena? Há coisas que realmente são trágicas na nossa vida, que abalam a nossa fé, de fato. Mas, geralmente, o que eu vejo é que essas pessoas são as que permanecem. Um amigo hoje postou no Facebook lá o velho argumento, de que se Deus existe, por que tem fome na África? E é interessante, porque o continente africano talvez seja um continente onde o maior crescimento da igreja está acontecendo nesse momento. As pessoas caminham horas pelo deserto para se reunir com a igreja, para aprender da palavra de Deus. Eu vi um testemunho, eu não lembro ao certo aonde que eu li isso, ou se eu vi num vídeo aonde esse pregador estava lá e ele já tinha pregado durante 4 horas. Num calor infernal, um lugar bem precário, sem ar-condicionado, sem paredes, tinha só uma cobertura, e aquela multidão de pessoas dentro daquele lugar, ele tinha pregado por 4 horas. E ele não aguentava mais pregar. E as pessoas não queriam que ele parasse de pregar. Não queriam. Se eu não estiver confundindo as histórias, parece que nesse lugar eles tinham somente uma Bíblia e que eles precisavam ficar compartilhando a Bíblia. Tamanha fome por Deus que eles tinham. E aí, vir para a igreja, Pipe, eu tenho que pegar um ônibus, ficar 1 hora dentro de um ônibus. Não dá, é muito longe. Eu conversei com uma pessoa essa semana, e aí, está indo em alguma igreja? Não. Mas você não ia naquela igreja? Não, é muito longe, deve dar 10 minutos da casa dela. Hein? Se eu fosse Deus. Eu ia pegar, fazer assim, trocar de lugar, sabe? Mandar algumas pessoas lá para a África, para aprender a amar a Deus.
Então, isso é um problema, geralmente, para o povo que está sentado no aconchego, não passa fome, tem tudo. Então, essas pessoas ficam olhando para a fome da África e vendo isso como um problema para a existência de Deus. E as pessoas que estão lá na África sofrendo fome ou coisa desse tipo, só tem Ele como esperança. Se tirar Ele das suas vidas, o que resta? Nada. Deus, Jesus é a única oportunidade de que um dia eles possam viver algo do que apenas viver a miséria da existência nas suas condições. E aí tem gente tentando de toda forma tirar deles, é a única esperança que eles têm. E eu acho que isso desafia Satanás. Talvez Satanás tenha perguntado diversas vezes para Deus e para Jesus: por quê? Por que ele sofreu tudo isso por pessoas como nós? Eu acho que isso deve deixar Satanás indignado. Alguns livros apócrifos falam que esse, inclusive, foi o motivo de Satanás se revoltar contra Deus. Pelo fato de que, cara, não consigo entender esse cara. Por que esse cara insiste em amar esse bando de miserável? Por quê? Por quê? O amor de Deus por nós é algo incompreensível. Nós não compreendemos. Mas a Bíblia fala que tudo isso Ele fez para que, nos vasos de misericórdia, a graça dEle fosse evidenciada. E para mim, assim, a palavra graça, ela é algo assim muito mais poderoso do que a própria palavra amor. Porque graça é uma coisa assim que me desafia. Me desafia a compreensão. Só é algo que eu me agarro todos os dias, com unhas e dentes, me apego e sou grato a Deus pela sua graça. Amém, queridos? Acho que Satanás, quando olha para esse povo lá na África, andando 4 horas, assim, ele deve ficar no caminho assim: volta para casa. 4 horas andando no deserto. Não para de ser burro. Enquanto tem gente aqui em Curitiba que 15 minutos, ele fala assim: fica em casa. Ah, tá bom. Ficarei. Ele assentou-se à direita de Deus. Um dia, nós também estaremos lá. Ainda que, para mim, basta estar diante dele, olhando para ele, se prostrando eternamente diante do seu trono. Ontem nós, na reunião de casais, nós fizemos a leitura de um texto de Apocalipse que mostra Deus na sua glória, assentado, no capítulo 4, no capítulo 5. Eu acho muito interessante porque a Bíblia vai descrevendo aquela imagem onde Deus está em seu trono e ao derredor do trono estão aquelas miríades de anjos, arcanjos e os serafins, e eles ficam constantemente: santo, 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 de modo incansavelmente proclamando a glória de Deus e a sua santidade. Daí a Bíblia fala de 24 tronos, onde estão assentados os 24 anciãos. E a Bíblia fala que cada um desses anciãos pegam as suas coroas, tiram das suas cabeças e as colocam diante do trono de Deus. E todos eles se prostram diante do trono e declaram que somente Deus é santo, santo, santo e digno de todo louvor, glória e adoração. Daí o texto volta para o Cordeiro, aquele que é digno de abrir o livro. E a Bíblia fala que todos esses seres se voltam para o Cordeiro. E do mesmo modo, todos eles se prostram diante do Cordeiro.
e declaram que Ele é santo, santo, santo e digno de todo louvor, glória e adoração. E aí o texto fecha, então, que todos os animais, seres da terra, debaixo da terra, do mar, acima do céu, tudo se coloca diante daquele que está sentado no trono e do Cordeiro e declaram que Ele é digno de receber honra, glória e louvor para todo sempre. Em nenhum lugar da Bíblia diz que um ser humano merece isso. Em nenhum lugar da Bíblia. Nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João. Ninguém, nenhum deles. Nenhum dos apóstolos. Nem o nome de Maria é mencionado em momento algum. Ninguém é venerado. Ninguém é adorado. Só aquele que está sentado no trono, o Criador de todas as coisas, é digno de receber glória, louvor, adoração para toda a eternidade. Aleluia. Então isso devia nos mover todos os dias, na esperança de que um dia a gente pode estar lá ver isso. Então, às vezes, a gente pensa em desistir das coisas, e a maior tragédia talvez seja isso, de que, ao morrer, não crendo, não confiando em Deus, nós seremos privados dessa visão para toda a eternidade. Para toda a eternidade. No verso 3, queridos, o autor continua dizendo: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então o autor está falando assim: quando você pensar em desanimar, quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar de confiar em Deus, pense naquilo que Ele suportou por você. Pense nisso, lembre-se disso, traga isso à memória. No verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está falando. Olha, como é que é? Nessa tua luta contra o pecado, você chegou realmente a sangrar, lutando contra o pecado? Essa renúncia em mim, você chega ao ponto de sangrar a nossa vida na luta contra o pecado? Ele está falando para mim e para você. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? É interessante isso, né? Porque essa palavra disciplina, no grego paideia, ela tem primeiramente essa ideia de um pai que corrige o seu filho, que disciplina o seu filho, né? Hoje é uma palavra um pouco dificultosa de a gente utilizar para essa nova geração, porque tem uma geração Xuxa que literalmente acha que é errado você corrigir o seu filho ao ponto de, se necessário for, usar uma varinha, né, um chinelinho, né, uma palmadinha no popô. Eu não estou dizendo que você tem que espancar a criança, né, apanhar com rabicho de ferro de passar roupa, né? Alguém já apanhou com rabicho de... Amém? Gerou uma magoinha com a mamãe. Gerou ou não gerou? Ou até hoje eu lembro daquele negócio riscando as costas. Entende? Alguns aqui estão assustados com isso, né? Quem tem 50 anos aí sabe, hein, Robson? Como é que a coisa funcionava antigamente, entendeu? O pior que, tipo assim, eu acho que apanhei da minha mãe, praticamente apanhava 2 vezes por dia. Do meu pai, eu lembro que eu apanhei uma vez, mas a gente tinha um medo do pai, de alguma forma, muito maior do que a mãe. Mas quem batia em nós todo dia era a mãe, entendeu? Então, a mãe não tinha. Então, cara,
Kátia, se ela encostasse a mão no Gabriel, ela encostava aqui e ia chorar no outro canto, entendeu? A minha mãe, não. Minha mãe só faltava acender um cigarrinho e um copinho de uísque com gelo ali, e aí, né, entendeu? Sentia uma certa alegria no coração dela quando ela me arrancava o couro, entende? Então, essa palavra disciplina, ela, volta a falar, querido, não estou falando que você tem que espancar alguém. Eu nunca espanquei meu filho, nada, né? Dava uma chinelada, né? Às vezes usava a varinha e às vezes colocava de castigo. Mas isso foi tão poucas vezes que nem numa mão não cabe. E nem por isso meu filho virou o Satanás. Do contrário, ele é uma benção. Ou seja, eu era o Satanás para apanhar tanto, né? Então, a palavra disciplina ela é utilizada nesse aspecto, que é nessa intencionalidade, em que você educa seu filho porque você tem raiva do filho. A Bíblia fala o quê? Que aquele que não corrige o seu filho, o odeia. Então, não corrigir, não colocar limite para os filhos, é odiar os filhos. Então, a gente precisa corrigi-los, colocar limites, porque senão, né? Eu acho que eu não sei se eu já falei isso aqui no culto já. Eu estava uma vez num shopping e eu vi uma criança no shopping, gente. Aquele menino estava endemoniado, com certeza. E ninguém fazia nada, sabe? Ele batia na cara da mãe, e estava a avó junto, e as duas não faziam nada, aquela gritaria na praça da alimentação ali, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Um outro sentido também de paideia é tudo que em adultos também cultiva a alma, corrige os erros, contende as paixões, é a instrução que aponta para o crescimento em virtude. Então, olha o que é, quando se aplica isso no adulto, a ideia é essa, é de criar virtudes em mim e em você. Essa é a ideia que a palavra disciplina tem em mente. Então, o versículo 8 vai dizer: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Significa que se nós somos disciplinados por Deus, corrigidos por Deus, isso aponta nossa filiação, de que nós somos filhos de Deus. Porque Deus não corrige, Deus não disciplina, Deus não está preocupado em gerar virtude ou curar a alma de quem não é seu filho. Certo? Então, imagine, queridos, que você está em algum lugar e alguém vem e corrige o teu filho na tua frente. E corrige de um modo disciplinar mesmo. Dá uma palmada na bunda do teu filho. O que acontece? Hein? Fala glória a Deus. Aleluia. Volte sempre. Usufrua quando quiser corrigir a criatura, fique à vontade. É isso que acontece? Não. Certo? Se alguém toca no teu filho, o que você quer fazer? Arrancar no mínimo a cabeça da pessoa. Certo? Né? Ou orar para descer fogo do céu, alguma coisa nesse aspecto, mas isso gera em nós raiva. Por quê? Porque é nosso filho e a gente não quer que ninguém toque no nosso filho. Assim é Deus com a gente. Por que ele tem a autorização de tocar em nós, de nos corrigir? Porque nós somos teus filhos, os filhos dele. Nós pertencemos a ele, então ele tem a autoridade. Então, eu não posso olhar para a vida de nenhum dos pais aqui e dizer assim: olha, você não pode corrigir seu filho. Você não pode disciplinar seu filho. Por quê? O que vocês falariam para mim assim? Cala tua boca. Eu sou o pai dele? Eu sou a mãe dele? Ninguém pode dizer o que eu posso ou não posso fazer no aspecto disciplinar com ele. Não é assim, queridos? Certo? Não é assim? Amém? Então, no aspecto de Deus para com a gente, também o texto está falando isso. Olha, se nós não somos disciplinados por Deus, corrigidos por Deus, criados em virtude, curando a nossa alma, isso implica que Deus, não temos nada a ver com Deus, não existe filiação em mim e em você. E uma vez que Deus nos corrige, Deus nos disciplina, Deus age em nossa vida, isso aponta a nossa filiação, aleluia. Então tem alegria em ser disciplinado por Deus.
tem alegria em ser corrigido por Deus. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que é aquela que aponta para mim e para você o que precisa ser transformado. E o Espírito Santo vai usar a palavra dele para gerar em nós disciplina, para gerar em nós mudança, transformação no dia a dia. Aleluia. E glórias a Deus por isso. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Agora, se você não é filho, né, aí é um problema. Porque filho, quem não é filho não aceita ser corrigido. Quem não é filho tem problema com disciplina. Quem não é filho não quer saber de virtude, não quer saber de transformação. Agora, aqueles que são filhos amam a correção do Senhor. No verso 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, isso também é importante nós entendermos, que toda a disciplina do Senhor é para o nosso bem. Amém? Para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Sempre será para o nosso bem. Quando a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é literalmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu acho interessante porque daí chega nesse momento e entra sempre aquele paradoxo entre a ação de Deus, Jesus como autor e consumador da fé, e ao mesmo tempo Deus coloca em nós a responsabilidade. Qual responsabilidade? De nos esforçar, de lutar no dia a dia, de vencer a preguiça, de tirar da vida todo o tropeço, tirar da vida todo o pecado. Tudo aquilo que se coloca entre você, eu e Deus, a gente tem que colocar do lado. Ele fala então, esforcem-se, façam morrer em vocês toda a natureza terrena, faça morrer, esforce-se para viver em paz. É interessante, o texto fala assim, o texto não está dizendo que é uma coisa simples, uma coisa fácil viver em paz, mas está dizendo esforcem-se, sabe? Não se entregue para a inimizade, não se entregue para, eu não gosto desse fulano, esse fulano pisou na bola comigo, nunca mais vou perdoar esse. Não faça isso, esforce-se para viver em paz, no mínimo em paz. Amém? Certo? No mínimo em paz. Estava ministrando para os casais ontem, falando sobre essa questão do perdão, né? De que quando uma pessoa diz, eu não perdoo, ela literalmente está dizendo, eu quero ir para o inferno. Dizer, eu não perdoo, é dizer, eu quero ir para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que, se você não perdoar, Deus, teu Pai, também não te perdoará. Amém? Então, crente não fala esse tipo de coisa, a não ser que está disposto mesmo a passar a eternidade no fogo do inferno. E crê no universalismo. Né? Certo? Então, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Aí é que é interessante. Então, sim, tem que se esforçar. Entendeu? Não acho que a graça de Deus é a casa da mãe Joana. Né? Se esforcem. Eu sou salvo pela graça, então, portanto, não preciso viver em paz com ninguém. Não, não é isso. Porque esse negócio de ter inimizade com todo mundo, odiar todo mundo, não perdoar, isso é se excluir da graça. Isso é a prova, a evidência de que eu não sou filho, de que eu não quero nada, não quero saber da orientação do Espírito Santo para a minha vida. Então, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho, aí depois foi lá chorar. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado
e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, o texto fala. Então, na hora que Jacó foi dar a bênção, ele tinha vendido a sua bênção. E o texto fala que ele chora amargamente por isso, porque ele perdeu o tempo da visitação do Senhor na sua vida. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que não mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Então o autor está comparando, quando Israel estava lá diante, vendo o monte pegando fogo, saindo fumaça daquele monte, da presença de Deus, e o som dos trovões, Deus falando, as pessoas tinham medo, estremeciam diante daquilo. Nós não temos isso. Você imagina se todo domingo nós estivéssemos aqui, literalmente descesse algo que fizesse um barulho, que nos fizesse tremer, estremecer da presença, da glória de Deus aqui em nosso meio. Mas daí ele fala algo muito superior. Ele fala assim: mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, aleluia. E ele não fala que chegaremos, ele fala que nós já estamos lá, que nós já chegamos ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegria, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Aleluia. O teu nome estão lá. Já faz parte dessa assembleia, dessa cidade santa. Já tem lá. Jesus fala que ele iria preparar um lugar para mim e para você. Então você crê que o teu lugar já está lá? Amém? Nem que seja lá na Colombo Celestial. Hein? Amém? Lá no cantinho, lá, nem que seja lá. Está lá. Ele já foi preparar lugar para a gente, para estarmos para todos sempre nessa presença maravilhosa, com todos os milhares de anjos, todo o povo, os filhos de Deus, os primogênitos, rodeado de toda a criação, os seres viventes, prostrados para todos sempre. A Jesus, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Aleluia. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu acho interessante o autor terminar o capítulo dizendo isso, porque Deus é fogo consumidor, né? E nós, durante muito tempo, cantamos uma música na Gólgota chamada Shekinah, de uma banda chamada, acho que é o Saving Grace, que canta essa música. Saving Grace, isso que eu falei, cabeção. E
existe um problema em relação a essa questão, porque a música fala sobre esse fogo consumidor, né? Fala, fogo consumidor, queime. E alguns crentes cantam isso num aspecto positivo. Tipo, Senhor, venha com o teu fogo consumidor e me queime. Me queime. Aí tem uma música do Palanquim, Palanquim, acho que é o nome, que fala sobre essa questão, né? Pega o fogo do altar e queime, queime, queime. Eu falei, pai, primeiro de tudo, que fogo de altar não serve para queimar crente. Fogo do altar serve para uma coisa, queimar o quê? O holocausto. Certo? Então, fogo sempre foi juízo na Bíblia. Então, nunca peça fogo consumidor para a tua vida. Amém? A não ser que você queira, de fato, que o juízo de Deus venha sobre a tua vida. Amém? Então, ele fala isso, olha, não brinque com Deus. Não acha que pelo fato de que a salvação é pela graça, a gente pode viver a não confiar em Deus, a não abandonar aquilo que nos separa de Deus, que é esse pecado que insiste em permanecer em nós. E aí ele vai apontar, porque Deus é fogo consumidor, ou seja, Deus ama a mim, ama a você, Deus é graça. Amém? Jesus é salvação para mim e para a tua vida, mas cuidado, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Assim como Ele é amor, Ele também é juiz e trará juízo sobre aqueles que brincaram com aquilo que nos foi dado como advertência e como herança. Amém, queridos?